Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Sabe, amados, nós estamos em uma sequência de ministrações. Começamos quinta-feira passada, em que nós estamos ensinando a amplificar o poder do Espírito na gente. A termos uma consciência que nós somos um Espírito. A termos uma percepção clara do que Deus, Ele planeja, por assim dizer, da nossa essência. E é sobre a nossa essência que eu estou falando e quero tocar nessas próximas quintas-feiras, por assim dizer. Eu não sei quantas quintas-feiras nós vamos demorar para poder concluir esse estudo. Eu sei que muitas pessoas já foram abençoadas na quinta-feira passada, e nós vamos aprofundar mais ainda sobre a capacidade de nós entendermos que nós somos um espírito. Eu botei aqui uma imagem, não sei se os meninos já conseguiram colocar, bota por favor, que está lá em Salmos 18, 28, escrito: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Então Davi, ele está dizendo que tinha momentos da vida dele que ele estava vivendo trevas. Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem que conduziu a arca, a presença de Deus, para voltar para Israel. Ele restabeleceu o vínculo do povo de Deus com Deus. Davi não foi qualquer tipo de rei, ele foi um rei que se movia como um profeta. E Davi, muitas vezes ele passava por trevas. Isso quer dizer, querido, que nós, enquanto aliançados, filhos de Deus, nós vamos ter dias de trevas. A Bíblia diz que o dia mau vem para todos. Então a gente precisa entender que a proposta da Bíblia não é criar uma geração de pessoas com medo, uma geração de pessoas que qualquer coisa pense em desistir, uma geração de crentes que tem medo do diabo ou coisa parecida. Mas Deus está querendo nos ensinar a enfrentar momentos como esse e sair triunfante. Porque, meu irmão, vamos bater uma real. A importância da lâmpada só existe porque tem trevas. Ou não? Você já pegou alguma lanterna no dia de sol, sem nuvem, meio-dia, você pegar uma lanterna para sair na rua? Não tem lógica. Não tem lógica. Então o significado da lâmpada é porque tem trevas. Querido, o que foi o gigante para Davi? Eu faço outra pergunta: o que teria sido Davi sem um gigante? Então talvez a gente está olhando para o gigante e tendo medo do gigante, e talvez não entendendo que o gigante é uma oportunidade. Todos nós temos os nossos gigantes, mas no dia que você vence o gigante, você fica mais forte. Você é promovido, você avança. Querido, gigante vai surgir para a gente. Gigante vai gritar, porque aquele gigante gritou. Gigante vai tentar humilhar a gente. Gigante vai tentar ofender. Gigante vai tentar destruir o que está dentro da gente. Mas, querido, quando a gente entende que nós somos, olha o que Davi falou. Davi diz: quem é você, ó incircunciso? Não foi isso? O que Davi estava falando? Ele estava falando sobre aliança de sangue. Circuncisão tem a ver com sangue. A gente pode olhar hoje para as dificuldades e dizer para as dificuldades: quem são vocês, dificuldades, diante do sangue do Cordeiro? Não, você não está entendendo isso não. Tem gente que não chegou para o culto ainda não. Então, queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Você está no culto, amém, amados? Glória a Deus. Lugar de reciprocidade, lugar que você deve abrir a boca quando você receber a palavra, amém, amado?
Quando você abre sua boca, diz amém, aleluia, glória a Deus, você está dizendo, Deus mande mais, Deus eu recebo. Querido, vamos aprender a entender que nós não somos apenas meros ouvintes no culto, nós somos participantes, amém, amado? Davi, ele nos ensina que diante de um gigante a gente tem que lembrar da nossa aliança. Quem morreu naquela cruz foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Quem morreu naquela cruz foi uma pessoa, foi um Deus encarnado que entregou sua vida para dizer o seguinte: quando o gigante se levantar a partir de hoje, lembre ele quem ele é e lembre a ele quem você é. E nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso hoje, porque isso tem tudo a ver com o espírito. Porque quando nós estamos abatidos de dentro para fora, estamos destruídos. Mas quando a gente aprende o mecanismo de nos levantar de dentro para fora, não tem nada que nos abale. E existe um mecanismo. Ele diz, olha, o Senhor faz resplandecer a lâmpada. E lá em Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha que coisa interessante, eu falei isso quinta-feira passada. Então é como se essa lâmpada, esse objeto, fosse o meu espírito, o seu espírito, e Deus usa esse objeto. Porque entenda, presta atenção, Ele está dizendo que o meu espírito é a lâmpada dele. Então o meu espírito não é nem minha lâmpada, é a lâmpada de Deus. Espera aí, como assim? Deus precisa de lâmpada? Vocês estão pensando comigo aqui ainda? Estão aqui comigo? Deus, ele precisa de lâmpada? Na essência não, mas Deus quis fazer assim. Deus entregou esse plano natural para a gente. Deus entregou esse plano natural para os homens. E ele, por legalidade, ele ilumina as trevas da terra, usando pessoas aliançadas com ele. Então, de verdade, as trevas que estão ao seu redor em qualquer lugar, Deus quer usar você para iluminar elas. Deus quer pegar você, né? Vamos supor aqui, eu sou o pastor Joselito, né? Então ele vê algumas trevas, ele quer alimentar a minha lâmpada, acender minha lâmpada, para poder mostrar as trevas, ele através de mim. Então, conforme o meu espírito vai se enchendo, conforme o meu espírito vai crescendo nele, ele vai me usando para resplandecer ele através de mim nas trevas. Então ele está usando o meu espírito como uma lâmpada para iluminar aqueles que estão ao meu redor, para iluminar todas as situações que estão ao meu redor. Vocês estão nesse lugar? Amém, amém. Veja que coisa linda, Jesus Cristo ele é batizado nas águas, ele é cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus leva Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo. Só que em Tiago diz que Deus ele não tenta ninguém. Eu estou tentando ir bem devagarzinho, estou querendo correr, mas não dá. Vamos lá. A Bíblia diz em Tiago que Deus não tenta ninguém, mas a Bíblia diz que depois que Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é isso que está escrito? Então tem uma coisa estranha. Se Deus não tenta, como é que o Espírito Santo está levando Jesus para ser tentado? É porque o que Tiago está falando é uma coisa, e o que os evangelhos estão falando é outra coisa. O que o Tiago está falando é o seguinte, que Deus ele não vai usar as armas do diabo contra o homem. Então tem um homem lá no altar, tem um homem crente, e aí ele vai pegar uma mulher para seduzir um homem, né? Então Deus ele vai usar uma mulher para seduzir um homem. Ele está dizendo, ele não faz isso, ele não usa essas armas. Mas quando os evangelhos falam desse momento que ele é levado para ser tentado, a palavra ser tentado não é ser tentado, é ser provado. Mas não é no sentido, entenda querido, no sentido de botar Jesus numa enrascada, mas é provado no sentido bélico, armamento, como que uma arma que é forjada, uma arma que é preparada, e ela precisa ser provada para saber a sua eficácia.
Então você leva ele para um estande de tiro. Então Jesus é levado para o deserto para ter um encontro com o diabo. E na hora que ele vai ter um encontro com o diabo, é Deus apontando Jesus na cara do diabo. Não, você não está entendendo isso não. Você devia ter chegado já no culto, mas vamos lá. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele era uma arma preparada, uma lâmpada preparada para ser apontado no estande de tiro do deserto, das trevas, para pegar e empurrar na cara do diabo algumas munições. E o que foram essas munições? Está escrito, está escrito, está escrito. Não foi assim? O diabo veio com uma distorção da palavra e Jesus diz, pois é, mas está escrito. Tum. Então você é essa lâmpada, você tem um espírito que Deus quer encher da presença dele cada vez mais, te influenciar cada vez mais, mas não é para você ficar com a boca calada, é para você abrir sua boca em meio às trevas e começar a dizer às trevas o que ela precisa ouvir. Vocês entendem isso? Porque tem das duas uma. Ou você vai falar para as trevas, ou você vai falar das trevas. Olha, mulher, você não sabe como está difícil. Meu brother, pensa, eu estou tão mal, as coisas estão difíceis. E as pessoas ficam falando o tempo todo das trevas. Jesus nunca mandou a gente falar do monte. Jesus mandou a gente falar para o monte. Olhe para o monte e dê uma ordem para ele. Olhe para o monte e diga para ele para onde ele precisa ir. Então a Bíblia está dizendo que ele está enchendo o nosso espírito de algo que daqui a pouco a gente vai explicar, para que a gente possa, cheio do Espírito, ser apontado para as trevas. Olha que coisa impressionante, presta atenção. Jesus, ele está sendo cheio do Espírito Santo. Jesus está ali sendo batizado por João Batista, e ali ele está sendo cheio do Espírito Santo. Na hora que ele está sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tem uma boa ideia. Ele diz, já sei o que eu vou fazer com Jesus cheio do Espírito Santo. Vou levar Jesus para as trevas. Você está entendendo isso? Então a gente tem um culto que a gente é cheio do Espírito Santo aqui, e no outro dia as trevas batem na nossa porta. Entenda, você foi cheio justamente para isso. Isaías, ele vai dizer, eis que a luz já se resplandece sobre vós. Aí ele diz, resplandeça-te. Ele diz, brilhe, porque as trevas já cobrem toda a terra. Porém, o Senhor está com você. A luz do Senhor está com você. E ele diz, e aí até os reis vão vir até você. Eu não sei se você está entendendo qual é a proposta. Eu não sei se você está entendendo qual é a proposta. A proposta é que na terra de cego, quem tem olho é rei. Meu Deus, me ajude. A proposta é que na terra de cego, quem tem olho é rei. Em uma terra cheia de trevas, quem tem o Espírito brilhando, as pessoas, até os reis, vão vir querer estar na sua presença e se aconselhar com você. Sabe, mas deixa eu dizer para você, as pessoas, elas estão carentes. Nós somos uma geração carente, doente, vazia, sem vida. Ontem eu estava num restaurante, eu já falei isso várias vezes. Nós estávamos ontem num restaurante, eu comendo um belíssimo prato de salada, eu e o pastor Hertz, de 2 metros de altura. Muita folha, muita folha. Estamos no jejum de Daniel. Folha, mas folha de Torá. A gente come 1 quilo de folha e depois, meia hora depois está com fome. É por isso que o hipopótamo não para de comer o dia todo. Vaca não para de comer o dia todo, que não enche. Mas vamos lá, é de Deus. Estávamos lá conversando com o nosso contador da igreja, algumas coisas. Ele veio dar um treinamento aqui, depois a gente levou ele para jantar.
E uma certa pessoa chegou para mim, que trabalha, funcionária daquele restaurante, dizendo: eu estive num culto lá, recebi muito, pastor, que bênção. E começamos a conversar algumas coisas. Eu toquei justamente nisso. Eu disse: você está aqui nesse restaurante, quantas pessoas vocês retratam essa imagem que eu vou dar para você agora? 2 pessoas, eu falei com ela lá assim, eu falei brincando até, 2 pessoas, a mulher e o esposo, calados, cada um no seu celular. Chega a comida. Quando chega a comida, eles param o celular e batem uma foto, sorrindo. E depois eles voltam a falar, ficar no celular, encher a boca de comida e vão embora. Quantas vezes você viu essa imagem? Ele disse: é o que eu mais vejo. Quem vê aquela imagem pensa que aquele jantar foi todo na base do sorriso. Porém, foi na base do isolamento. Porque na verdade eles não tinham que conversar. Eles não tinham que falar. Eles não tinham que se expressar. É por isso que tem uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, que quando os casais chegam em um ponto, porque existe hoje um nível alto de separação depois dos 50 anos de idade, porque quando os filhos se casam, o casal entende que na verdade o que mantinha eles dois juntos eram os filhos. E eu poderia falar muitas coisas de vazio existencial aqui. Eu poderia falar de tantas coisas. As pessoas estão vazias. As pessoas acham que tem uma religião e na verdade não tem nada. As pessoas acham que tem um Jesus, mas não tem Jesus. As pessoas acham que tem relacionamento com Deus e não tem. As pessoas acham que tem intimidade com o Espírito Santo e não tem. Não tem. Porque não sabe estar na presença dEle, não sabe se comportar com Ele, não sabe perceber a presença dEle. Entende o que eu estou dizendo nesse lugar, nessa noite? E nós precisamos entender como é que Deus enche a nossa lâmpada. E uma vez que Ele enche a nossa lâmpada, para que Ele está enchendo a nossa lâmpada? Que a nossa função, a nossa importância, a nossa identidade, o porquê da gente estar com Deus, é porque Ele quer fazer a gente brilhar nas trevas. Então a gente vai olhar para as trevas, vai estar nas trevas, vai ser muitas vezes tocado pelas trevas, porém a gente vai iluminar as trevas, e ali, naquele momento, as pessoas vão dizer: uau, eu quero isso, eu preciso disso, é diferente, eu quero esse negócio. A Bíblia diz que os jovens de cansado caem, mas os que esperam no Senhor renovará suas forças. Vocês imaginam um negócio desse? Os jovens cansados caem, os jovens novos desmaiam. Que esforço físico seria possível ao ponto de que jovens começariam a cair e velhos não? Ele diz: pois é. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não vou temer mal algum. Então ele está dizendo: eu vou passar por lugares terríveis, mas o Senhor vai estar comigo. E eu não temo isso. Eu não temo determinadas realidades, eu não temo determinados comentários, eu não temo determinadas perseguições, eu não temo determinadas escassez, eu não temo determinadas faltas, eu não temo determinadas dores, eu não temo determinados abandonos, ingratidões, deslealdades. Eu não temo isso, porque o meu espírito está iluminado. Às vezes nós estamos nos preocupando muito com pessoas que nos dão coisas ruins, quando nós deveríamos já presumir que elas fariam isso, porque é tudo que elas são e tudo que elas têm. E a gente fica gastando tempo. E como é que pode isso? Como é que pode a pessoa falar isso? Como é que a pessoa... Porque ela é isso, ela não tem o espírito iluminado. E você se choca porque tem. Mas como é que você pode cobrar de um parente seu, de um amigo seu, ter o que ele não tem e ter o que você tem? Eu não sei se você está entendendo isso. O espírito deles não foram iluminados. Meu Deus do céu.
Ah, pastor, ele se diz cristão. Querido, você pode estar dentro de uma garagem e não ser um carro. Você pode frequentar 1000 anos uma igreja e não ser cristão. Não é o fato de você estar dentro de uma garagem que você vai ser um carro. Não é o fato de você estar numa igreja que você é cristão. Cristão é quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Eu sei que eu estou falando coisa assim, mas é debaixo de um poder do Espírito. Isso é pregar, é martelar verdades. E aí eu quero entrar na pregação mesmo. Meu Deus. João 6,63. Abra aí, por favor. Vamos ver até onde a gente vai. Olha, quando você perde culto na quinta, me dá trabalho de fazer essa revisão. Então não perca não, quinta-feira. João 6,63 está escrito assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então como é que Deus derrama combustível no nosso espírito? Pela palavra. Agora olha que poderoso, e por favor me entenda, eu preciso agora de fato ser rápido para poder trazer o maior conteúdo possível. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Espírito, ele é que traz vida. Desculpe, a palavra, ela traz vida, mas a carne não tem proveito. A palavra traz morte. Uma das traduções aqui é que a carne, ela traz maldição. Então, o que ele está querendo falar, João está querendo falar aqui é: a palavra, ela tem muito proveito. Ele quer dizer assim, a palavra, ela traz uma capacidade de produção. A carne traz uma incapacidade de produção. A carne vai trazer morte. A palavra vai trazer espírito e vida. Combustível para acender a lâmpada. Vocês estão comigo ainda? O que ele está querendo dizer? Quando você optar por viver a palavra, você vai ter vida. Quando você optar por viver a carne, você vai ter morte. Não vai ter produção, ou vai ser limitado. E por que, se eu tenho essa realidade clara, objetiva, que viver a vida na palavra e no Espírito é melhor, porque eu opto sempre, ou muitas vezes, ou eu tenho dificuldade de optar, e eu opto pela carne. Eu não sei se está entendendo isso. Eu tenho duas placas. Aqui eu estou dizendo vida, e aqui eu estou dizendo morte. Se fosse tão simples assim, obviamente que a gente saía em manada, só vivendo no Espírito. Seria muito mais fácil. Mas é porque aqui dentro e na prática, na execução desse versículo, nós precisamos entender os entraves. Porque quais são os entraves? Os entraves é que minha carne tem mandado muito mais no meu espírito. Porque nós vivemos muito mais sendo alimentados e conscientes da carne. Porque a carne traz coisas momentâneas. Minha gente, alguém diz para alguém assim: olha, fumar cigarro faz mal. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos lá, fumar cigarro faz mal. Por que tanta gente fuma cigarro? Se está tão claro que fumar cigarro mata, é porque a carne se viciou nisso. A carne gosta. E quando tira isso dela, ela começa a se tremer. Quando tira isso dela, a carne começa a gemer como uma criancinha mimada. Ok. Eu vou explicar isso de outro jeito. Imagine agora uma torta. Por favor, imagine agora uma torta. E essa torta verde, a parte interna verde, porque ela é feita de estrumo de boi. E eu venho aqui e faço certinho o formato de um bolo. Só que ela é toda de estrumo de boi. Só que eu pego e boto por cima chantilly. E arrumo ela, boto uns morangos. Mas todo mundo viu eu fazendo essa torta.
e alguém começa a comer essa torta. Ah, eu sei, misericórdia. E você fica de longe dizendo: que torta nojenta, que torta terrível que ele está comendo, ele é louco. Vocês estão comigo aqui? Aleluia. Mas ele acha gostoso aquela torta, porque tem cara de gostoso, tem jeito de gostoso, tem até um momentozinho que é gostoso. Aleluia. E talvez essa pessoa está perdendo tudo porque está comendo aquela torta. E alguém do outro lado dela criticando: que torta nojenta, avise a ele que isso mata, isso é ruim. E talvez o nome dessa torta se chama, sei lá, alcoolismo, em que a pessoa está perdendo o fígado, está perdendo a vida, está perdendo tudo por causa do alcoolismo. Talvez seja adultério, está perdendo tudo por causa de um amante. Talvez seja drogas, talvez seja jogo. Quantas vezes você já ouviu falar de que alguém que colocou uma casa, um bem, algo tão importante que passou a vida toda em uma noite de jogatina? Vocês estão comigo? E você diz de longe: como é que alguém perde a saúde por causa de uma cachaça? Será que ele não viu que estava com cirrose? Talvez você está de longe dizendo assim: mas como é que essa pessoa perde uma casa por causa de um jogo, por causa de um vício? Vocês estão comigo? Mas talvez está alguém do outro lado, olhando para a sua torta também. Quantas tortas você tem? Quais são suas tortas? Que você está comendo todos os dias, que está lhe fazendo mal espiritualmente. E você continua comendo, destruindo, agindo na carne, criando impossibilidades de crescimento. Sabe, amados, o que é maldição? Você sabia que em Efésios capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bens nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Você sabia que você em Cristo Jesus, você é tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que ele disse que você já foi abençoado com todas as sortes de bênção? Você sabia que nenhum demônio, pode ser o maior principado da face da terra, eles não podem te amaldiçoar, porque você já foi abençoado em Cristo Jesus? Efésios capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, leia lá. Só tem um problema: nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Não sei se você está entendendo isso. Você não foi abençoado na sua carne, você foi abençoado em Cristo. Então você precisa andar em Cristo para receber as bênçãos. Qual é o cartão de crédito que você tira? O cartão de crédito que você tira, ok? Qual o cartão de crédito que você tira para sacar suas bênçãos? Andar em Cristo Jesus. Por quê? Porque está no banco celestial. Ele diz: está nas regiões celestiais, está escrito. Então, se você continua andando na carne, como é que você quer uma produção espiritual? Se você continua andando na carne, como é que você quer respostas de Deus? O que você vai ter é misericórdia. O que é misericórdia? Gotinhas de Deus. Mas se você quer viver debaixo da graça, a graça ela vai dizer: vem para o Espírito, deixe Deus encher sua lâmpada, deixe Ele encher a sua lâmpada de palavra. Tome atitudes de conversão, de mudança, de arrependimento. Bênção no original quer dizer capacidade de produção. Por isso que disse Abraão: você tem uma bênção, onde você pisar será abençoado. Porque você é tão abençoado que o que você toca... Pastor, tudo que eu toco não dá certo. Tem alguma coisa errada. Pastor, é algum demônio? Não, é sua carne. Me ame, diga assim: pastor, eu te amo. Carne. Quer ver as coisas começar a dar certo? Ande com Deus. Quer ver as coisas começar a dar errado? Ande na sua vaidade, na sua soberba, no seu orgulho. Não escute Deus. Mas quando você começa a escutar Deus, Deus começa a botar a mão nas suas coisas. Vocês estão comigo nessa noite? Aleluia. E aí o que é que acontece? Em Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus
caminhos. Salmo 119, 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Não fuja a sua mente, continue aqui comigo. Em Salmo 109, 105 diz que a lâmpada para os meus pés é a palavra. Nós estamos falando de lâmpada. Quanto mais eu conheço a palavra, mais o espírito se fortalece, mais diminui a incidência da carne, por mais que vivamos dentro dela, mas ela vai diminuindo a força e minha visão começa a ampliar, ficando mais de águia, eu começo a ter mais percepções. E aí a Bíblia diz que ela, agora em 119 e 130, diz: a revelação das tuas palavras, a revelação das tuas palavras. Eu preciso que todo mundo leia, abra nisso, por favor, bote isso, porque isso aqui é importantíssimo. Ok? Alguém tem alguma Bíblia de livro, por favor, Bíblia em livro, para me emprestar aqui, por gentileza. Todo mundo está bem tecnológico. E essa é da boa, meu irmão. Da boa. Licença aqui, viu? Não tem nada a ver com você não, é só para representar algo, viu? Ok. Salmo 119, 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece. Entenda, não é só a palavra. Me ame no que eu estou falando. Eu sou apaixonado pela palavra. Pela palavra, ela toda, até da capa a capa, eu sou apaixonado por ela, beleza? Mas ele está dizendo que não é a palavra, ele está dizendo a revelação dela. Então essa Bíblia, esse livro, não é um livro para decorar, não é um livro para dizer: eu conheço tanto desta palavra. Vamos falar de cristologia, amarteologia, vamos falar de pneumatologia, de escatologia, de todas as gias. Não, ele disse que essa palavra, se encontrar um coração de uma pessoa simples, se essa palavra encontrar um coração de alguém que decida: eu quero, Senhor, ele pega um pescador de peixe e transforma em um apóstolo, ele pega um cobrador de imposto, ladrão, e transforma em um apóstolo, ele pega a pessoa mais vil, mais miserável, mais bandida, ele pega uma prostituta e diz: eu vou lhe dar capacidade, sabedoria. E se eu derramo sabedoria no simples, oh, aleluia. É por isso que Jesus, obrigado meu irmão, obrigado mesmo, Deus abençoe. Mas você é diferente, eu já senti daqui. Veja, é por isso que às vezes a gente vê pessoas vaidosas, soberbas, porque conhece a palavra. Ela só conhece a palavra, ela não tem revelação da palavra. Vocês estão comigo ainda? Ela só conhece a palavra, ela não tem revelação da palavra. Qual é a diferença disso, pastor? Eu vou explicar para você bem rapidamente. Nós lemos a palavra, e quando a gente lê a palavra, a gente com um coração simples, a gente começa a se envolver com ela. E o Espírito Santo que está no nosso espírito, ao receber aquele líquido, a palavra começa a entrar como substância. Eu estou tentando explicar. Ele revela aquela palavra. Então agora você não entende mais que Deus é um Deus que tem o nome Jeová Rafá, o Deus que cura. Como alguns que dizem que é testemunha dele, de Jeová, mas não acredita no Jeová Rafá. É só religião. Me desculpe, Senhor, mas eu preciso falar algumas coisas. Mas um dia você diz: eu quero me envolver com Jeová Rafá. E diz: Jeová Rafá, eu estou com a dor aqui, me cura em nome de Jesus. E Jeová Rafá, o Deus que sara todas as enfermidades, vem e cura. E na hora que ele cura, a Bíblia diz que: e conhecereis a verdade. Você conheceu a verdade. Primeiro passo, só conheceu. Mas ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Aí ela se revelou, aí ela se revelou, aí ela se revelou. O Deus da linha se torna o Deus da carne, o Deus da linha se torna o Deus da alma, o Deus da linha se torna o Deus do relacionamento. Ele salta de um livro e começa a mostrar que aquela história continua vivendo ainda na sua vida nos dias de hoje. Essa Bíblia é o que Deus falou um dia, mas essa Bíblia em você é o que Deus está falando hoje. Aleluia. E aí, querido, acontece algo poderoso. É que a sabedoria começa a chegar, porque você começa a viver do lado de Deus. Deus começa a lhe dar percepções. Você começa a ter percepção. Deus falando, faça isso não, faça aquilo, faça assim, faça assado. Sabe, amados, eu acho engraçado, porque baseado nisso, talvez vai ser os últimos minutos que eu vou ministrar sobre isso. Algumas pessoas dizem assim: pastor, nós estamos estudando esse negócio do Espírito, a palavra quando entra fortalece. Mas imagina aquela lâmpada lá, por favor, aquela lâmpada. Aquela lâmpada, ela poderia estar apagada. Imagina essa lâmpada apagada. Ela continua sendo lâmpada. Esse é o problema de pessoas. Elas continuam tendo um espírito. Só que nós temos que entender a lógica da palavra de forma pedagógica, que tenta nos ensinar de forma simples coisas complicadas. Porque imagine, querido, um médico como o Dr. Ricardo estuda tantos anos para aprender algo. Eu tenho um amigo meu que já está, sei lá, 10 anos já, juntando medicina com todas as especializações, 10 anos para entender a mecânica de uma mão. Dr. Hertz, um abraço para você. Então, amados, entenda, por favor. Se um médico estuda 10 anos para entender uma mecânica de uma mão, e para estudar o Espírito, é profundo, irmão. E nós temos visto muitas pregações rasas. Vocês estão aqui comigo ainda ou não? E aí, irmãos, presta atenção no que eu estou falando, por favor. A Bíblia está dizendo que todos nós temos uma lâmpada. Todos nós, o ateu tem uma lâmpada, o satanista tem uma lâmpada. Está lá. Mas um dia, quando você tem um encontro com Jesus, Ele acende a lâmpada. Porém, essa lâmpada precisa ser constantemente cheia, senão ela pode enfraquecer. Mas ele está dizendo que quanto mais você recebe a palavra, quanto mais se envolve numa atmosfera como essa aqui, a sua lâmpada vai ficando mais viva. E aí, nesse momento agora, nesse momento você nesse momento está sendo uma pessoa simples, mas está sendo transformado numa pessoa sábia. Quantas pessoas podem estar nessa noite aqui, que veio pensando em desistir de algo, e Deus está dizendo agora: não desista. Vamos causar algo aqui presente. Nós estamos no presente agora. Deus pode estar falando com qualquer pessoa aqui agora. Você talvez chegou aqui cansado, Deus está transformando o seu cansaço em força. Talvez você está chegando hoje aqui agora e veio pensando em chutar o pó da barraca, Deus dizendo: não, segure mais um pouco. Talvez você chegou hoje aqui com tantos pensamentos e Deus está botando outros. Ei, é porque sua lâmpada está acendendo, ficando cada vez mais forte, e você está pegando sabedoria. Vocês estão comigo ainda? Amém? Tenho 6 minutos só. Presta atenção. Sabe, nós estamos falando sobre isso, e nós falamos sobre trevas também. Então isso acende, vai enchendo, e vai começando a fazer você especial, vamos botar assim. Mas eu acho interessante porque também esse acender, presta atenção nisso, por favor. Esse acender causa um efeito colateral. Eu vou falar de novo. Esse acender causa um efeito colateral. Vocês vão me amar agora, por favor? Esse acender causa um efeito colateral. O que é um efeito colateral? É um efeito que a gente não queria, mas acontece. E é importante. E qual é esse efeito colateral?
É porque a gente já era engasturado com algumas coisas. A gente já não estava gostando de alguma coisa. A verdade é essa. A gente já estava se sentindo mal com algumas coisas. Alguns resultados não estavam mais acontecendo. E o pior é que a nossa carne gostava daquelas coisas. Porém, os resultados não estavam acontecendo. A nossa carne gostava, mas algo lá dentro estava incomodando, dizendo: eu quero mudar uma chave. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse negócio. Eu não quero mais esse ambiente. Já não está me fazendo bem mais. E aí acende. Aí alguém diz assim: mudou porque entrou na igreja. Depois que entrou nessa igreja, verbo da vida. Agora que é crente. Agora mudou. Agora é o santo, agora é a santa. Mas vamos ser honestos, honesto mesmo. Tire a verbo da vida. Quanto tempo mais você aguentaria a vida que você tinha? Não, vamos fazer uma análise aqui, ó. Quanto mais tempo você suportaria o que você estava vivendo? Ou o que você está vivendo agora? E que ainda não mudou a chave? Você já não gostava mais. Você já estava insatisfeito. Você já queria algo diferente. Era o seu espírito clamando. E um belo dia você tem um encontro com Jesus Cristo. E a palavra começa a descer e aumentar. Eu estava falando com uma pessoa hoje, eu dizendo esse exemplo. Eu vou contar esse exemplo para você. Imagina alguém com uma dor, um incômodo. E vai para um médico. O médico faz exames. E o médico descobre que a pessoa está com câncer. Vocês estão comigo ainda ou não? Descobre que a pessoa está com câncer. Alguém em sã consciência vai dizer: médico, a culpa é sua. Médico, a culpa é sua porque eu estou com câncer. Não, ele descobriu. Entenda, quando a luz brilhou, você viu as trevas que você estava. A luz só está mostrando a torta que você estava comendo ou está comendo. Você me ama nessa noite ainda? A luz só estava mostrando. Imagine você num quarto, tudo escuro. Aí você, pum, ui. Você está aqui ou não? Aleluia. Você liga a luz. Eu bati ali. E você vê o quarto todo bagunçado. Você tem duas situações: desiste porque seu quarto está bagunçado, ou você decide acender a luz e agora limpar o quarto, arrumar o quarto. Vai dar trabalho? Vai. Pastor, antes a minha vida era tão fácil. Mentira, a sua vida era um engano. A sua vida você não enxergava, mas agora que o Espírito acendeu, você está vendo a verdade. Então busque limpar sua casa, busque limpar sua vida, busque limpar suas amizades, busque limpar sua boca, busque limpar seu pensamento, busque limpar sua essência e cresça em Deus, meu irmão. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável. Pare de botar culpa em Deus. Pare de botar culpa na palavra, na igreja. Não, a luz acendeu. Arrume a casa. Rabacadarabracere que dorobroso. Rombro condarabrastere que sorobroso. Rombrostere que darabrastere que o sarabraça. Vocês estão comigo ainda ou não? Amém. Não vai dar tempo de pregar o resto. A gente continua. Amém. Acho que foi uma boa dose até aqui. Lembre de uma coisa. A Bíblia explica, eu vou falar isso na próxima quinta, que o seu espírito, aquela lâmpada, em outra explicação, vai dizer o seguinte: que seu espírito interno, ao ser acionado, ele matou o velho homem. O que é o velho homem? Deixa eu explicar para você. Me ame, viu? Ei, me ame agora. Isso é lindo demais. Isso é tremendo. O que é o velho homem? A congruência, o alinhamento. Olha que coisa linda. O alinhamento do espírito e a carne. A carne dizia: vamos para a pornografia. Lá dentro, tudo bem. Resultado: maldição. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui mesmo ou não? Ok.
Aí um belo dia, você aceita Jesus. Agora é um novo homem aqui dentro. Oh, aleluia, presta atenção nisso. Mas a carne é velha. Ela está viciada. Os neurotransmissores dela não mudaram ainda. Os neurotransmissores dela ainda precisam da cachaça, do cigarro, precisa da pornografia. Ela está viciada em dopamina, está viciada em tantas coisas. E a carne diz, eu preciso. O espírito diz, precisa mais não. E agora fica um conflito. Aí alguém chega e diz, o que é que tem de mais? Aí peca. Aí o espírito diz, você não foi feito mais para isso. Vocês estão comigo aqui ou não? Alô? E coisas que eram tão normais antes. Coisas que eram tão normais antes. Vocês, poxa, gente, eu era tão esquentado. Ah, se eu fosse antes. Aleluia. Vocês estão aqui ou não? Aí parece até que pequenas coisas. Chega para a moça da loja, para o moço da loja, e diz, olha, eu vou ali, depois eu volto. Vocês estão aqui mesmo? O que é que tem uma mentirinha branca? Aí o Espírito Santo diz, de uma próxima vez, nunca mais diga que vai voltar. Chegue para ele e diga, ó, eu gostei, mas deixa eu pesquisar outros preços. Se eu não achar outro melhor, aí eu volto. Se não, eu compro lá no outro lugar. Mas, oxente, o que é que tem de mais isso? Aí alguém vai dizer, é o pastor que está fazendo lavagem cerebral. Não, é a palavra que faz lavagem cerebral. Escuta, faz lavagem cerebral, estomacal, intestinal, olhar, ouvidal, faz espiritual, almal, faz lavagem de tudo e deixa o Espírito Santo lavar, tira toda a sujeira, deixa o Espírito Santo lavar tudo e tirar tudo, irmão. Essa vida medíocre que o diabo queria que a gente vivesse, Deus não aceita mais. E aí eu finalizo com isso. É aquele problema que quando alguém se desvia, sai da igreja, ou sai da palavra, sai do caminho, que isso é uma palavra original da Bíblia. Decaiu do caminho, saiu do caminho, né? Está na Bíblia isso. Então a pessoa saiu do caminho, o grupo de louvor pode vir, sabe? Sai do caminho, então... Vocês estão comigo aqui ainda? Você nunca vai ver alguém dizendo assim, eu me desviei, eu estou desviado, eu me desviei. Ninguém vai fazer isso. E a pior maldição, talvez não seja maldição, mas é o pior lugar do mundo. Porque antes a gente pecava, estava tudo bem. Mas agora a pessoa se desvia, aí fica aquele negócio. Escute isso que eu quero falar, por favor, eu finalizo aqui mesmo. A pessoa está lá no mundo, se desviou. Aí o diabo diz, peque, o que é que tem de mais? Que besteira, que bobagem. A pessoa peca. O Espírito Santo diz, por que fez isso? Por que fez isso? Volte. Aí o diabo diz agora, o mesmo diabo que diz peque, é o mesmo que diz não volte. Eles não vão lhe receber. Você não é digno. Não vê não o que você está fazendo? O mesmo diabo que entrega é o mesmo que condena. E a pessoa fica no mundo, porque nem consegue pecar bem mais, e muitas vezes não consegue voltar mais. Querido, eu não sei se você está nessa situação, mas eu quero dizer que o filho pródigo um dia voltou. E Deus, naquela figura, abriu a cancela, levantou a roupa, porque era desse jeito que eles corriam, teve que levantar a roupa. E na figura de Deus, aquele homem saiu correndo para abraçar o filho e dizer, vamos fazer uma festa nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa,
Deus, Ele tem um sangue que Ele te limpa de todo pecado. E Ele está nessa noite para dizer que Ele te perdoa. Eu quero te dizer algo, irmão. Você ainda não desistiu, você não parou. Eu quero te dizer algo. Se você está nesse lugar aqui é porque você está dizendo eu quero. Se você está nesse lugar hoje aqui dizendo é porque você está dizendo, Pai, eu quero crescer espiritualmente. Se você está nos assistindo hoje, você está dizendo eu quero essa palavra, eu recebo essa palavra. Mas de alguma forma você está dizendo eu não quero mais viver desse jeito. E Deus é bom em todo tempo. E Deus te perdoa. E Deus te ama. E todas as vezes que o diabo disser que não te perdoa, Deus, Ele te perdoa. Porque Ele mesmo ensinou a Pedro dizendo que Ele perdoa a ele. Ele só não quer que você peque para você não sofrer, não colher coisas ruins. Ele quer que você tenha uma vida de sábio, uma vida de provisão e viver uma vida de plenitude. É só isso. Mas querido, deixa eu dizer algo. E essa palavra alcança você nessa noite. Deixe Deus acender a sua lâmpada. Deixe Deus fortalecer sua lâmpada. Nós somos um espírito. Amém, amados? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido e eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal e também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.